sempre unindo as suas mãos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós hoje temos o prazer de receber aqui na nossa casa a professora, Viviane, que vai nos brindar com a sua palestra. Ela é do Centro Espírita Chico Xavier e veio até nós na noite de hoje, para que nós aprendamos um pouquinho mais, certo? Vamos então fazer a prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Viviane, a casa é sua. Obrigada, viu? Boa noite a todas, a todos. É uma alegria estar aqui. Queria de verdade agradecer. É a primeira vez que eu faço uma conversa fora do Chico, então é uma experiência nova, é uma experiência muito feliz para mim poder ser acolhida por uma outra casa, e eu espero que a gente tenha uma noite de aprendizados. Hoje eu fiz uma proposta, de pensar um pouquinho um trecho do Evangelho, e aí digo para vocês que a minha condição nunca é de palestrante. Então, Dona Neuza, desculpa decepcioná-la, ela tem o nome da minha mãe, gente, olha que alegria, nunca mais vou esquecer o nome dela. Mas a minha ideia nunca é palestrar, a minha ideia é bater papo, porque basicamente eu não tenho nada de diferente de vocês, eu estou aprendendo e eu estou buscando e eu estou refletindo, e eu gosto muito da possibilidade da gente pensar juntos, Então, não vou palestrar, gente, nós vamos bater um papo. Então, imagina que a gente está, num sábado à tarde, numa sexta à noite, comendo um bolinho, tomando um café, um suquinho gostoso, e a gente batendo um papo. Então não tem formalidade, é muito tranquilo, eu acho que assim a gente constrói melhor. E aí a minha ideia hoje é pensar um pouco e aprendermos juntos sobre uma passagem do Evangelho do capítulo 20, que se chama Os Trabalhadores da Última Hora. E essa é uma passagem que me veio como desafio, confesso a vocês. E eu no começo tive muita dificuldade de processar a informação, por quê, de que forma isso acontece. E aí me caiu uma ficha numa parte. Eu já fui voltar nesse trecho e foi muito legal porque eu percebi numa perspectiva diferente. E essa é a mágica do Evangelho, Cada vez que a gente escuta o Evangelho, a gente aprende uma coisa diferente. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente vê uma perspectiva diferente, porque a gente sempre está diferente, Então, eu gosto muito, muito dessa passagem do Rossandro, que o ouvido mais próximo para escutar o que eu falo é o meu, e quem mais precisa do que está sendo dito aqui sou eu. Então, na verdade, quando a gente se propõe a conversar assim e apresentar alguma coisa, tenho a certeza absoluta, quem está falando aqui mais precisa aprender, Isso eu não tenho dúvidas disso. Então, às vezes você vem para o centro e fala, eu vou ouvir aquela pessoa que sabe. Sabe nada, gente, a gente está juntos, estamos aprendendo. Então, estou aqui para ouvir e aprender muito. E o Rossandro é uma pessoa, um espírita,
e um psicólogo. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Tem muitas passagens dele muito interessantes no YouTube, tem muitas reflexões muito boas, que são muito oportunas para o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então, fica a dica. O item 1 dos trabalhadores da última hora, do capítulo, é uma parábola. E eu confesso a vocês que eu tenho uma certa resistência com parábolas. Eu sou um espírito rebelde, gente. Então, assim, tem as categorias de espírito, a gente já vai falar disso, mas eu sou rebelde. Então, assim, aquela coisa da parábola, aquela coisa da Bíblia, eu sempre tenho muita dificuldade de processamento. E aí eu fico olhando, não sei. Então, assim, coisa de professora, fui lá para o dicionário. O que é parábola? Né? Antes da gente entrar numa parábola, o que é parábola? Parábola provém de uma palavra grega que chama parábole, que é nada mais, nada menos do que colocar de lado. Na prática, no uso bíblico que a gente tem de referência, é o contraste, a comparação entre uma realidade natural e uma verdade espiritual. Então, quando a gente lê uma parábola do Evangelho, não é um sentido literal, a gente tem que interpretar. E aí vem o lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele explica pra gente de um jeito melhor, né? Porque se a gente parar na parábola, é uma loucura. Tem aquela da espada que não vem trazer a paz, né? É uma coisa de louco. Você fala, mas como assim Jesus falou aquilo, né? Então tem umas parábolas muito complexas, e essa é uma delas. Então a parábola é uma narrativa que a gente tem ali alegórica, ou seja, cheia de fantasias. Eu acho que essa imagem é muito simbólica. Quando a gente lê uma parábola, a gente entende uma parte, mas fica uns buracos no meio do caminho. E aí a ideia hoje é a gente tentar decodificar um pouco essa complexidade e vamos pensar juntos um pouco nisso, porque esses buracos desse labirinto e dessa busca, às vezes não nos permitem entender melhor o que a gente poderia entender disso. Então esse é um trecho do item 1. Nossa, você vai ler tudo isso? Não. Fiquem tranquilos, vou contar a história para vocês. O que é a parábola dos trabalhadores da última hora? Havia uma pessoa que tinha uma vinheira e que é de vinícolas, né, de plantação de uvas para fazer vinho, e ele vai chamando as pessoas ao longo do dia para trabalharem com ele. Então ele começa bem cedinho e ele vai até a última hora chamando essas pessoas. Essas pessoas que estão ali, elas têm uma condição de algumas se interessarem e se disporem ao trabalho, outras não se interessarem no trabalho e outras simplesmente não serem chamadas ao trabalho ao longo do dia. Então tinha gente que queria trabalhar até o fim do dia que não tinha sido chamada ainda e gente que não queria ser chamado. Pois bem, o que acontece? Na hora do pagamento, no final do dia, o patrão, o chefe, essa pessoa, o empregador, vai lá e paga o que eles chamam ali de uníssima, que é assim uma expressão difícil, que quer dizer, na última hora ali, né, as pessoas que chegaram lá foram os primeiros a receber, e eles receberam 10 moedas. E quem chegou lá no comecinho da manhã também recebeu 10 moedas. Pois bem, isso causou uma indignação. Imagina, se acordar cedo, 5 horas da manhã, vai lá, 7 horas está no serviço, trabalha o dia inteiro, e aí quem chega 4 da tarde, trabalha 1 horinha e recebe a mesma coisa que você. É para ficar bravo, não é para ficar bravo? Fala, que injustiça. Aí a gente projeta para a vida da gente e começa a pensar, pô, aquela pessoa que faz menos do que eu ganha o dobro do que eu ganho. Aí a gente começa as comparações mil, né? E aí a gente fala, que injustiça, tem razão mesmo de ter ficado bravo. E aí a gente começa a falar, então essa parábola ela é muito injusta. E aí vem a frase, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Então, nesse poucos os escolhidos, a gente fala assim, então foi privilégio deles, eles tiveram vantagem porque trabalharam menos. E confesso a vocês que nessa rebeldia do meu espírito, às vezes eu brinco, tenho delay, sabe aquele atraso?
do descompasso da imagem com o som, que o som demora para chegar, meu cérebro de espírito rebelde. E aí, nessa situação, quando eu comecei a frequentar o Chico Xavier, o Centro Espírita, o fundador do centro, o seu João, uma pessoa queridíssima, que eu amo muito, ele disse assim para mim, essa é a sua frase: muitos serão os chamados, poucos serão os escolhidos. Aprenda isso. Pois bem, gente, eu cheguei lá em 2016, eu ainda estou processando, tá? Então hoje aqui eu venho processar um pouco com vocês a informação, por isso que eu fiz questão de trazer isso na primeira vez aqui. Porque às vezes a gente tem dificuldades imensas de entender certas lições que chegam para a gente, certas coisas que o nosso espírito, a nossa alma, a nossa consciência não conseguem processar. E a gente fala, mas caramba, não consegui entender ainda. Tenhamos paciência com a gente, porque às vezes o espírito ou é rebelde como o meu, ou às vezes a gente não chegou num grau de consciência que a gente consegue entender. Então, de fato, a gente tem que ter muita paciência com a gente para entender que a nossa maturidade leva um tempo. Então, quando a gente lê uma lição como essa, parece muito absurda. E aí eu falo que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre coisas um pouco mais difíceis para a gente, para falar, nem era tão difícil assim, por que falou tão difícil, gente? Podia ser mais simples, né? Aí vem a explicação, né, de quem estuda muito essas lições, porque no momento em que foi escrito, era a consciência que se tinha, a maneira que se escrevia. Então hoje a gente escreve e fala mais fácil. Que bom, né? Evoluímos, não precisa falar tão difícil. Então, estamos caminhando. Então, quando a gente pensa nesse trabalho, vamos começar a decodificar, então, essa parábola. Agora vai ficar bom, tá? Porque até agora está meio nebuloso, agora começa a ficar bom. O que é o trabalho? Então, quando a gente é chamado para o trabalho às 5 da manhã ou às 4 da tarde, pensa que o serviço para às 5, tá? É oportunidade. Trabalho é oportunidade nessa parábola. Então, eu tenho a oportunidade de executar o trabalho. Essa é a primeira grande informação. A outra grande informação, este que nos chama para o trabalho, nada é, nada mais, nada menos do que a força maior do alto, Mestre Jesus. Vamos lá mais além. As forças primárias, essenciais, mais divinas e sagradas que a gente chama de Deus. É a oportunidade da nossa existência de a gente trabalhar. E trabalhar para quê? Para evoluir, para aprender. Então, essa é uma informação importante. Então, quando eu sou chamado para o trabalho, é porque eu tenho uma oportunidade e não um peso. Então, esse é o primeiro ressignificar. Então, se eu tenho que ir trabalhar, eu posso ir com o peso do ter que ir ou com a alegria da oportunidade de ir. Então, a gente primeiro ressignifica isso nessa parábola. E aí, quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós. Então, nós não somos aqueles que acordam às 5 da manhã e entram às 7. Não, nós somos os trabalhadores da última hora. E quem é esse trabalhador da última hora? Esse trabalhador da última hora, vou repetir melhor para a gente entender. Ou é aquela pessoa que não teve a consciência, quando foi chamado às 5 da manhã, que aquele trabalho era uma oportunidade. Ou aquele que foi chamado às 10 da manhã, que aquele trabalho era uma oportunidade. Ou às 3 da tarde, e só foi se tocar às 4 da tarde que aquilo era uma oportunidade. Então era o último minuto quase do segundo tempo, que a gente brinca, sabe quando faz o gol? No último minuto do segundo tempo. É a minha chance, é a minha oportunidade de fazer algo. Então eu vou para o trabalho. E aí não está condicionado ao que se ganha de dinheiro, mas é a oportunidade de estar ali trabalhando. Outros, e aí hoje a minha reflexão foi um pouco nesse lugar, que lutam, buscam, e parece que não chamam, né? Que a coisa não chega, a oportunidade não chega, tudo é difícil, tudo é sofrido, tudo... Ai, como vem tarde, né? E aí fala, eu fiquei esperando o dia inteiro para a oportunidade. E a oportunidade só vem na última hora. O que significa isso? Significa que, seja na primeira hora ou na última hora, Deus, na sua infinita misericórdia, vai dar o mesmo reconhecimento de valor,
se você começou às 7 ou se você começou às 4. Então vamos pôr em prática, vamos pôr no mundo concreto. Conceituado, vamos lá para a prática. Você faz um esforço imenso de conviver com alguém da sua família. Isso é trabalho? É. Isso é oportunidade? É. Você faz um esforço imenso de perdoar aquela pessoa que te magoou. Isso é oportunidade? É. Isso é trabalho? É. Então, quando a gente fala na oportunidade do trabalho, o trabalho aqui é um pouco além do que o trabalho físico concreto. É o trabalho mental e espiritual de reforma íntima, que é o que a doutrina tem de mais legal, eu acho, né? Tem gente que não conhece espiritismo e fala assim, o que é legal do espiritismo? Conversa com gente morta, vida além da morte. Tá, essa parte é legal também, mas o mais legal é que a doutrina nos ensina da reforma íntima, que a gente olhar e falar, eita, isso aqui eu estou fazendo e não é legal. Então, o trabalhador da última hora, ele tem a oportunidade de trabalhar a si mesmo, e isso é muito bom. Superar e lapidar as suas limitações. Então, nessa perspectiva, a gente fala assim, quem é o trabalhador da última hora e quem é o trabalhador da primeira hora? Por que eu não me toquei antes? Se é oportunidade. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Se eu sei... Aí eu vou me pôr no pacote, tá? Pensa aquela pessoa bem chata do seu serviço. Aquela mala sem alça. Aquela que você fala, criatura. Lembrou de alguém? Não tem ninguém no meu serviço assim. Então acha alguém da família. Que eu falo que é parente, não é família. Porque tem uns que só pela misericórdia. Achou alguém? O vizinho. Achou alguém? Aquela criatura, você fala, de novo. Pega ela. Pegou ela. Pensa nela. Pois bem, quando você entende que o trabalhador da última hora tem a oportunidade do trabalho de se lapidar e melhorar para ter um monte de benefícios, ele vai entender que a oportunidade de trabalhar naquele espaço, que aqui a metáfora é essa vinheira, seria muito legal se a gente tivesse a consciência de começar antes, porque os ganhos são imensos. Não é o ganho do monetário, é o ganho que é não material. Porque o que a gente ganha, na verdade, não é o bem material, não são as 10 moedas que de fato contam, mas o ganho de aprendizado, o ganho de evolução, o ganho de transformação, o ganho de ressignificação que a gente tem na nossa vida. Então, quanto antes a gente começa, melhor é. Porque a gente tem a oportunidade de fazer mais e melhor. Tem mais tempo. E aí, voltemos para aquela pessoa, você fala assim, puxa vida, se eu tivesse entendido antes que perdoar, relevar, tocar em frente, não dar tanta bola, não entrar na picuinha, na briga, fazer aquele esforço por quem a gente ama, às vezes que a gente não está com vontade, né? Porque acordar às 5 da manhã, aí às 7 se arrumar no sábado, às vezes no domingo, para ir no mercado às 8 fazer compra, coisa chata de ir no mercado. Entende? Esses trabalhos a gente vai pegando da coisa mais complexa, que é conviver com alguém muito difícil, até aquelas coisas chatas da vida que a gente não gosta. Pois bem, quando a gente entende que tudo isso é oportunidade de amor, de evolução e transformação, a gente tem vontade de fazer o mais rápido possível, só que às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo, você fala, eu descobri muito tarde. E você fica se lamuriando, fala, devia ter feito antes. Quer um exemplo prático? Quando você perdoa alguém no leito de morte. Você vai lá na última visita do hospital, perdoa a pessoa. Gente, não faz isso, perdoa antes, porque é tão bom, né? No leito de morte você vai perdoar. Aí, os trabalhadores da última hora dizem assim, ainda vale a pena, você vai ganhar 10 moedas porque você perdoou, mas seria muito melhor perdoar antes. Concorda comigo? Então, essa é uma lógica importante. Então, o que a gente tem a tendência a fazer? Puxa, eu podia ter perdoado antes, eu podia ter feito mais. Dizem que quando a gente vai para o outro lado, é aí que o bicho pega mesmo, né? Que aí vai lá e fala, você não fez isso, você assumiu isso, não cumpriu isso. Não tem essa história assim, quando a gente estuda, que a gente prometeu um monte de coisa e não cumpriu nem 10%? Tem muito dessas, viu, gente? A gente vem com a listinha dos compromissos, a gente simplesmente não faz.
faz? Aí chega lá em cima e fala, você não fez, aí se arrepende, né? Por que a gente faz isso? E aí a explicação da nossa consciência é muito importante. Porque a gente tem escala de evolução, porque nós não estamos tão evoluídos. Aí a gente, né, na autossabotagem, no desamor, vai lá com o chicotinho, né? Porque você não fez, né, aquela coisa pesada, se culpa, se pena. Não, o que a gente tem que ter consciência somos espíritos em evolução. Então, para quem não conhece, e para quem conhece, vale o lembrete, que a gente tem escalas de evolução espiritual. Então, a gente tem os espíritos puros, aqueles super evoluídos, que estão super avançados, que são aqueles que acordam às 5 da manhã, sorridentes e vibrantes, e chegam ainda às 6h30 no serviço, que é para começar às 7, né? Que estão super conscientes. Somos nós? Não. Chico, olha, talvez Chico está nesse lugarzinho aqui nas nossas referências mais mortais, porque Chico era um ser extraordinário, né? Ficava até de madrugada, acordava cedo, ia lá, enfim. Espíritos bons são aqueles que estão um pouco mais evoluídos, né, do que os imperfeitos, e aí vale a pena para quem gosta de estudar entender um pouco mais essas categorias do espírito, da evolução do espírito, porque é muito legal, a gente se culpa menos. Eu acho que essa é a parte mais legal. E aí tem os espíritos imperfeitos, que são o quê? Aqueles que são influenciados por paixões, por emoções impulsivas, às vezes por rancor, por coisas pouco lógicas, se você for pensar no mundo concreto e material. Aquela pessoa está perturbada, te xinga, olha, se eu olhar e falar para ela, ai Jesus, manda boas energias, ela não está bem hoje, nem vou entrar nessa vibe. Não, você entra, fica nervoso, sofre, isso é racional? Isso é evolução? Não! Então, que categoria que a gente está? Imperfeitos, tá? Eu ainda no subitem rebelde, tá? Então, somos seres imperfeitos? Somos. Entendendo que somos imperfeitos, como é que a gente vai exigir da gente ter o comportamento de espírito puro? Não dá. Não dá. Então, por isso que a gente é trabalhador da última hora. Porque nós estamos aprendendo ainda. Então, a primeira grande lição é, não se culpe. Você errou, falhou, puxa vida, não tomei consciência até hoje disso, como que eu não percebi? Se perdoa, toma consciência e fala, puxa, é diferente mesmo, então vamos em frente, vamos tocar a vida, porque é isso que importa, é o hoje, agora. Vocês já pensaram na palavra presente? O hoje, o presente, que é um presente de fato, que é a única coisa que a gente tem de fato. O ontem já foi, o amanhã não veio, o que a gente tem concreto é o agora, ó, esse instante. Então é isso que vale. A partir do momento que eu tomo consciência que nesse presente, na minha consciência e na minha evolução, é aí que eu tenho que caminhar. Mas misericórdia, falta 1 hora para o fim do serviço, agora que eu me toquei, que é bom ir trabalhar lá na lavoura das vinheiras que me chamaram. Não importa, está valendo. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, amoroso, infinita bondade. Não importa que hora você chegou, com um propósito honesto e verdadeiro de coração de fazer o bem, está valendo e você vai ganhar as 10 moedinhas. Certo? Então, ai que bom, né? Pesa até menos a gente entender que, puxa vida, tudo que eu errei até aqui não foi algo que eu devo trazer como peso. Eu tenho esse registro na minha alma. Eu tenho essa coisa que eu trabalho muito na reforma íntima, de tudo que eu fiz no passado, eu trago com peso, passado, tá gente? Passado, muitas vidas para trás. E aí toda vez que eu vou, que alguém vai me curar, que sente alguma coisa, fala, perdoa, deixa passar, segue em frente, você já entendeu que não era assim. E aí eu tenho trabalhado isso pelo menos há uns 13, 14 anos, intensamente. E sabe o que eu descobri? Erro não é um problema, erro é uma oportunidade. Porque Deus é tão maravilhoso que do pior erro que você faça na sua vida, você pode tirar algo bom e evoluir daquilo. É que nem GPS.
Sabe quando o GPS te manda para o lugar errado? Você fala, ai caramba, mandou para o lugar errado, não era ali que eu tinha que ter ido. Se você olhar em volta, você vai ver um monte de coisas bonitas que você não veria na rota certa. Então, às vezes o desvio, o erro, pode ser uma bela oportunidade de aprendizado e evolução. Claro que você tomou consciência, você não vai repetir o erro. Se você sabe o caminho, você não usa GPS. Não precisa mais. E é isso que o Espírito Puro faz. Ele já tem a consciência. Eu falo para o Luciano, meu companheiro, que é palestrante aqui, que de vez em quando vem, que a gente tem que sempre lembrar isso de uma coisa muito importante, que ele sempre lembra. E eu gosto muito do que ele fala. Quando a gente está no processo de evolução, a gente tem o certo, a gente tem o errado e a gente tem a consciência. Quando você toma consciência do que tem que fazer, você faz. Você não precisa sofrer, porque é o correto. E aí essa história de certo e correto é um pouco complexo, mas os espíritos puros, eles sabem disso. Quando você sabe o que é correto a ser feito, você não tem que pensar se você vai fazer ou não. Eu devo fazer, levantar às 5 da manhã para comprar as coisinhas para o supermercado, para minha bisavó que não consegue andar, porque é o único horário que eu tenho, entrar no supermercado às 7 da manhã, porque depois eu não tenho outro horário. Você não tem que pensar se eu devo ou não devo fazer, porque é o correto para aquela pessoa que você tem que fazer. Então você faz. Então a diferença deles aqui para a gente no trabalho é que eles já têm a consciência do que é correto. Vocês querem ver um amor que muitas vezes, na maioria das vezes, é impecável no que é correto? Mãe. Mãe tem um amor talvez um dos mais corretos possíveis, porque mãe é isso. Mãe não pensa, mãe vai lá e faz porque ela sabe que é o correto e o melhor para o seu filho. Então, quando a gente fala assim, eu errei, porque eu não tenho consciência ainda, e esses espíritos já têm. Então, nossa, eu estou na última hora, então eu estou atrasadinho. Se você for que nem eu, tá tudo bem, estamos aqui para aprender. Se tivesse bom, a gente já estava lá em cima ou em outro planeta. Mas tem um detalhe importante que a gente tem que pensar. Às vezes a gente tem que desviar a rota, porque tem coisas que a gente tem que aprender nesse caminho. Então, às vezes a gente só é chamado na última hora mesmo, porque eu ter que esperar o dia inteiro, diz isso para uma pessoa ansiosa como eu, é um sofrimento. Pois eu acordei às 5, eu estou aqui esperando para trabalhar desde as 7 da manhã e ninguém me chamou. Porque a vida dá oportunidade no momento certo. E aí vem a outra lição importante. Nada que acontece na vida da gente está errado, está fora da rota. Mesmo que a gente desvie a rota com o GPS, o povo lá de cima vai acertando e fala, eita, vai voltando, que nem GPS mesmo. Manda fora, aí você reprograma, ele vai e volta quando você devia chegar. Às vezes o GPS dá uma volta mais longa do que poderia ser, mas a gente chega. Fala, por que o GPS está me mandando para cá? Faz uma volta mais longa, 5 minutos a mais, mas você chega. Então, gente, a gente chega sempre. Então a gente não tem que temer, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E aí vem um detalhe importante nessa história, muito importante. Nós, trabalhadores da última hora, temos que ter a consciência e a leveza, mais um pezinho das costas para tirar. Sabe quem são os trabalhadores da primeira hora? Os profetas, gente. São esses caras super evoluídos. Então, esses espíritos puros estão num lugar muito diferente da gente. Então, nós não vamos ser nunca a primeira hora na consciência que a gente tem em algumas coisas. Em outras, a gente naturalmente já é. E aí, a gente tem uma tendência a se pegar naquilo que a gente não é. E a gente esquece do que a gente é. Então, eu pouco conheço de vocês, mas digo, a dona Neuza é uma trabalhadora da primeira hora. Quantos anos está aqui nesse centro? O que ela faz? Toda semana, dedicação, esforço. Quem daqui de nós faria o que ela faz? Com tanto esmero, com tanto esforço, com tanto empenho. São essas pessoas que são pilares de estrutura e sustentação desses lugares tão importantes de acolhida e cuidado. Aí você fala assim, não, mas eu também já estou vindo, eu vou em todos os dias que a dona Neuza vai.
a dona Neuza inspira e puxa. Então a lição dos trabalhadores da última hora explicam isso para a gente, que é super importante. A gente precisa da dona Neuza porque a dona Neuza sabe mais do que a gente, então a gente aprende de bom com a dona Neuza. Então ela chega antes, para que quando a gente chegue, a gente possa aprender com ela. Porque a engenharia de Deus é maravilhosa, Ele não quer que a gente trabalhe sozinho, Ele quer que a gente trabalhe integrado, que a gente tenha um amiguinho, que a gente peça ajuda, que a gente faça junto. Então você fala, ai caramba, mas eu queria resolver isso sozinho. Tem que fazer com o meu irmão. Quem já fez inventário aqui sabe o que eu estou falando. Ai, eu só queria resolver acabar com isso logo. Tem uma amiga que está nessa. Ai, que aventura, que é isso, a gente tem que conviver, cabeça diferente. É o que o povo lá de cima mais celebra, quando a gente consegue conviver com os desafios, porque é oportunidade de aprendizado e evolução. Então, quando a gente pega uma dona Neuza que inspira, a gente vai na rota. Quando a gente pega alguém que é difícil, que nem a gente fala, vou aproveitar a oportunidade e aprender também. Tudo é aprendizado, tudo é oportunidade. E nós estamos num momento importante, gente, transição planetária. Já estamos nela. Historicamente, dá para dizer que a transição planetária começou há 300 anos, outros dizem que começou há menos tempo. Eu acho que na nossa consciência, a gente se tocou mesmo que a água estava batendo na garganta no Covid-19. Foi a partir dali que parou tudo, a gente começou a olhar para a gente, eita que o negócio está meio complicado, que a gente entendeu que é só a gente parar de fazer bobagem que o planeta regenera. A gente tomou consciência de um monte de coisa. Então, para mim, na nossa consciência, a gente começou no Covid-19. Há previsões, e dizem que Chico prevê que esse final da transição mais pesada planetária é em 2057. Então, eu falo assim, prepara o bondinho, põe o cinto de segurança, porque nós vamos entrar na montanha-russa, porque transição é movimento. Aí quem é astrólogo vai dizer dos planetas alinhados e Plutão não sei o que lá, que eu não entendo nada disso, mas está todo mundo convergindo nisso, as coisas estão em movimento. Aí entra um presidente que sacode o planeta, que faz um monte de coisa, e fala, que coisa de louco. O que é a transição planetária? É separar o joio do trigo. Vocês sabem o que é joio? Joio é o trigo igualzinho, só que sem o trigo dentro, é só palhinha, é oco, é vazio. Então quando você fala assim, o que está acontecendo? Está acontecendo a separação do joio do trigo, para ver que espíritos estão prontos para ir para o planeta de regeneração, que é o nosso, que vai entrar, e os espíritos que não estão prontos. E aí Deus, tirando o carrasco, vai judiar? Não, Deus é amor e bondade. Se a gente vai na frequência da regeneração, a gente vai seguir no planeta de regeneração. Se a gente vai numa frequência meio mais ou menos, a gente vai para um planeta de frequência mais ou menos, o nosso espírito. E se a gente vai na frequência desse povo perturbado que quer destruir tudo e só pensa nas 10 moedas, independente de qualquer coisa, no dinheiro, no lucro, no ganho, na riqueza, no poder, entre tantas outras questões que a gente fala que são desvios éticos e morais, esse povo vai para um planeta que está na frequência dele. Então você fala, mas o que está acontecendo tudo isso no planeta? Porque é momento de falar assim, criatura, pensa, estamos na última hora, é a última hora. Você vai ficar sentado na janelinha olhando porque você não quer fazer nada? Tá bom, você vai para o planetinha ou para o planetão que está na tua frequência de não querer fazer nada. Ai, me toquei, eu quero fazer. Vai para o planeta que está na tua frequência. Eita, que pode seguir sendo do planeta Terra? Sim. Então é a hora de separar o joio do trigo. E aí eu faço a metáfora do guarda-roupa. Alguém, levanta a mão aqui, por favor, quem já trocou o guarda-roupa? Em casa, na vida, algum momento da vida, trocou o guarda-roupa? Já viu alguém trocando o guarda-roupa? Quem já viu trocando o guarda-roupa, se não trocou? Ai, né? Porque faz uns 10 dias. Ai, olha lá, dá até um gemido. Ai, só de... Até agora eu não acabei. Até agora eu não acabei. Vou contar para quem nunca viu trocar guarda-roupa. Duvido que você nunca viu.
Você olha o guarda-roupa, gente, o guarda-roupa ele está quebrando, ele está entulhado, ele está uma anarquia. Você olha para aquele negócio e fala, não dá mais. Você arruma, tenta, não dá mais. Você fala, é hora de trocar o guarda-roupa. Você tira tudo do guarda-roupa. Você olha para as coisas que você tirou, você quer sair correndo. Você fala, por que eu fui fazer isso? Aí vem a parte pior, tem que chamar alguém e desmonta. Às vezes suja tudo, estraga as coisas. Aí não tem cuidado, você não lembrou de pôr plástico em cima das roupas, tudo em cima da cama. Aí você não conseguiu tirar tudo de cima da cama, tem que dormir no chão, no sofá. Só loucura. Já passaram por isso? Já lembram disso? Aí você respira fundo e fala, bom, agora eu já fiz a caca mesmo, porque você acha que já fiz a caca mesmo, vou ter que terminar. Aí você vai lá, põe o guarda-roupa, monta, o guarda-roupa não tem que pagar, né? Compra, escolhe, na melhor das esperanças que dê certo, monta, fala, olha que ficou bonito. Aí você começa a se animar e montar o guarda-roupa de novo. Você está reconstruindo, você está regenerando. Eu falo que a transição planetária é a metáfora do guarda-roupa. É isso, gente, é desmontar para montar. E aí vem a parte boa, para quem já passou por isso, Marlene, você chega lá, você vai olhar para ele pronto e falar, ai, que coisa linda, que valeu a pena, gente, que ficou muito melhor do que estava, a vida está muito melhor do que era. Aí você pergunta, nossa, como tinha tanta coisa aí? Pois é, como cabia tanta coisa aí dentro. Como eu tinha tanta tralha que eu não precisava. E aquela coisa de você ressignificar e você doa para quem precisa. E você faz esse movimento bonito, abre espaço para o novo, né? Tem essa beleza do guarda-roupa. Transição planetária é isso. Avisou os navegantes deste planeta lindo, maravilhoso, que amo de paixão. Estamos tomando a consciência que precisamos trocar o guarda-roupa. Então nós só estamos começando a mexer umas pecinhas. Então bota o cinto de segurança e vamos para a aventura da montanha-russa, porque virá. E o que a gente faz nesse momento? Aproveita a oportunidade dos trabalhadores da última hora. É a nossa oportunidade, porque é a última hora. Nós estamos mexendo no guarda-roupa. Deu para entender? Então vamos lá. Aí a gente começa, né, na expectativa, vamos ser os trabalhadores da última hora, então assumimos que estamos em evolução, não somos evoluídos, não somos Chico, e aí você faz um plano, uma rota linda, e a vida é isso aqui, gente, você imagina que vai ser linha reta, avante além, né, você começa a desmontar o guarda-roupa, e de repente você descobre o cupim, aí você descobre que está com uma infiltração atrás do guarda-roupa, aquela coisa toda, vai, misericórdia, a vida é isso aqui, ó. Ela podia ser em linha reta? Podia, mas na real é esse imbróglio aqui mesmo. Por quê? Porque é uma notícia para vocês, nós não viemos a passeio. Eu falo que a vida, na minha vida não tem nem recreio. Sabe aquela pausinha de 15 minutos para respirar? Não tem, não tem. Eu vim nessa vida, gente, a rebeldia, o povo lá de cima falou, é a tua última hora, filha, a última chance. Larga a mão de ser rebelde e vai, porque é a última chance que você tem. Não tem recreio, a gente não tem gente que tem, eu que não tenho, mas tem gente que não tem também. É a oportunidade que a gente tem, então vai ser imbróglio mesmo, que é arrumar o guarda-roupa, é a gente ressignificar, a gente perdoar, a gente parar de ser teimoso, a gente parar de levar tudo tão a sério, a gente ser tão raivoso, vingativo, sei lá, cada um tem a sua característica, que você sabe que no fim aquilo não é legal. É a hora da gente encarar que a vida é complexa, porque a gente tem oportunidades de trabalho, e são muitas, só que o nosso tempo é curto, então a gente acelera um pouco mais, é mais intenso, tá? E aí, fato, estamos cansados? Estamos. A vida está desafiadora? Está, porque nós já estamos mexendo no guarda-roupa, já é a transição planetária, aquecimento global, não é? Calor, esse calor, gente, infinito, né? Esse calor que só tende a piorar, e um monte de coisa acontecendo, um monte de desafios. E aí você fala, como é que eu vou ser, né? Tem que me esforçar para ser. Às vezes eu estou cansada, às vezes não está dando certo, às vezes eu desanimo, às vezes eu esmoreço, às vezes eu penso em desistir. O que eu faço? Eu tenho muito dessas, muitas vezes eu passo por isso. Aí eu gosto dessa frase, absolutamente crística de Procurando Nemo: continue a nadar. Ou seja,
Já assistiu esse desenho? Se não assistiu, vale a pena. A Dory, ela tem problemas de memória, e ela tem muitos problemas. Aí a animação Dory, porque essa frase vem procurando Nemo, e tem uma outra animação que é a Dory. É linda, porque conta o quanto é a vida desafiadora para ela. Ela também não tem recreio, coitada. E aí, o que ela fala para o Nemo? Continue a nadar, que assim, vai firme, cara, não para. Só vai atrás do teu filho e acha, faz o que você tem que fazer. Não fica pensando, não desespera. Deu desespero, cansou, vai, dorme, respira fundo, chora, que tem que chorar é bom também, viu? Chora. Respira fundo, continue a nadar, vamos em frente. Porque é melhor, a gente não tem escolha, porque daqui a pouco passa. E aí vem, né, na propriedade de Chico maravilhosa, tudo passa, isso também passará. Era a frase de cabeceira dele. Então, isso que parece impossível vai passar. E aí você olha para trás e fala, olha o tanto de coisas que eu já venci e superei. Essa é só mais uma que eu sim vou superar. E por que é tão intenso? Porque eu sou uma trabalhadora e um trabalhador da última hora. Então, é intenso sim, porque é um momento de intensidade que estamos vivendo. Então não tem nada errado com você. Isso dá um alívio tão grande quando a gente entende isso. Não tem nada errado comigo. É só o processo, é só o momento, é só o tempo. É só a minha consciência na evolução espiritual. Tá tudo bem. Então o que eu faço? Eu faço o melhor possível dentro do possível. E aí eu trouxe uma frase da Fernanda Torres, que eu ouvi hoje, eu pus até no meu Instagram, que eu achei muito linda, que eu vou ler aqui porque eu não decorei, ainda não decorei nem nome, vou decorar a frase, né? E aí, assim, ela diz, né, que ela adora essa frase: aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Ou seja, você vai, e aí essa frase é minha, a segunda que direi, você vai fazer o melhor possível que você pode, dentro do que você pode. Então, eu falo que é o melhor possível dentro do possível. Então, a gente não se compara. A gente não se frustra, porque o outro já chegou lá e eu estou aqui ainda. Porque o outro tem a grama verde, a casa grande, o carro não sei o quê, e eu estou aqui na casa de aluguel com o carrinho velho. Ah, porque o outro ali, sei lá, prosperou, fez 1000 coisas, está super evoluído, é uma dona Neuza e eu estou aqui ainda, entendeu? Tentando entender a parábola dos trabalhadores da última hora. Eu não tenho que me culpar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer de mim mesma, o que eu tenho na minha consciência. E o melhor que eu consigo eu faço de todo o coração, porque é isso que Deus quer. Não importa se você chegou na última hora, faça o melhor possível. Mas eu sou uma criança, eu consigo colher, sei lá, 3 baguinhos de uva na última hora. Deus vai olhar para você e falar: criança, você colheu o melhor que você podia dentro do que você tem, está perfeito. Daqui umas encarnações você vai estar lá, o espírito evoluído, e vai colher cachos e cachos, e está tudo certo. O que Deus quer da gente não é a perfeição, é o melhor que a gente pode dentro do que a gente pode. Então, ser um bom trabalhador da última hora é se esforçar sim para conviver bem com aquela pessoa chata, é se esforçar sim para, eu preciso fazer academia porque os exames estão alterados. Cuida bem do teu corpo. Deus te deu essa cápsula para viver, vou cuidar bem dela, vou acordar cedo, eu preciso tomar mais água, porque o rim está não sei o que. Toma água. Porque eu preciso fazer a caridade de ir lá fazer compra às 5 da manhã, para a bisavó de 78 anos do meu primo, 98, 70, imagina, uma moça, 98 anos do meu primo, vai lá fazer a compra, porque isso te chegou. E aí eu vou dar uma outra dica para vocês, sobre a gente superar mágoas. Eu descobri recentemente, salva aí, guarda no teu coração, tem um canal no YouTube chamado Desenhos Espíritas. Estou apaixonada. Tem animaçõezinhas que contam várias passagens do Chico, e uma se chama Chico Xavier e o Remédio para a Mágoa. E aí ele vai falar exatamente isso, ele vai dar uma lição, como é que a gente supera a mágoa. Então, o trabalhador da última hora, uma das lições muito importantes dele é:
superar as mágoas. Gente rancorosa que é a gente, né, do trabalhador da última hora. Como a gente guarda mágoa, rancor, não perdoa. Essa coisa pesada que fica aqui dentro, gente, é tão ruim pra gente. O Luciano falou isso outro dia, é verdade. A gente, na raiva, na mágoa, na dor, esse peso que a gente traz pro coração, é o veneno que a gente toma do outro. Então, mágoa, ressentimento, ódio, raiva até que tem uma energia legal, a gente pode falar um dia disso, porque ela ajuda a gente a pôr limite. Então, é aquela história, alguém está me ferindo, você fica muito bravo, não precisa ser revoltoso, agressivo, mas vem aquela energia e fala, eita, tem algo errado. Mas o ódio, por exemplo, é muito ruim. Então, a gente precisa aprender que essas energias negativas para com o outro, a gente precisa trabalhar dentro da gente, e cada um dá aquilo que tem. Então, se a gente recebe muito da Dona Neuza, é porque ela tem muito para dar. Se a gente recebe pouco daquele fulaninho, daquela fulaninha que dá um nervoso, sempre irrita, é o melhor que ele tem consciência e está dando aquilo que ele acha que é o melhor. Mas está dando tudo errado. Ainda bem que você já superou a fase dele da consciência, né? Vocês sabem a frase que eu mais ouvia da espiritualidade nos últimos anos? Agora parou, que eu aprendi. Demorou, tá? Porque eu sou rebelde. O espírito mais consciente nesta relação é você. Cabe a você o melhor comportamento. Gente, eu ouvia isso da espiritualidade. Às vezes estava lá, né, borbulhando foguinho, sabe aquele foguinho do Instagram de raiva, né, nervoso, aquela cabecinha vermelha do WhatsApp explodindo. Eu ouvia isso da espiritualidade. Tipo assim, toma atento, criatura, a tua consciência, ele não tem, você tem. Isso é trabalhador da última hora, gente. Então, o trabalhador da última hora é a todo momento, a todo instante. No trânsito, em casa, com os filhos, com os pais, com os companheiros, marido, esposa, com o coleguinha do trabalho. Trabalhador da última hora vê oportunidade de trabalho a todo instante, tá? E aí, ele fala de uma coisa muito importante, que é a oportunidade criada a partir da vontade. Então, aí vem uma informação importante. A oportunidade só não chega se a gente tem vontade. As coisas não chegam muitas vezes porque a gente não tem vontade de fazer, vontade de realizar. A gente não está disposto a. Então, o que a lição nos diz? Quando a gente tiver... Aí é ao longo do capítulo, tá? Do capítulo 20. Ele diz, quando a gente tiver vontade, disposto a gente vai ter a oportunidade de trabalhar, de fazer melhor. E aí ele fala que a maior recompensa que a gente pode ter é entender que esses últimos que chegam, né, ele diz, que aproveitam esses trabalhos, esses labores e seus predecessores, né, acabam entendendo que quando você tem disposição e vontade, mesmo que você chegue na última hora, você aprende. E você tem o quê? A consciência da solidariedade. Então, eu estou chegando e conhecendo... Que pena, né? Estou aqui desde 2013 em Bauru, não sou daqui, conheci só agora a Dona Neuza. Conheci só agora vocês, faz pouco tempo. Puxa vida, perdi tantos anos da minha vida. Eu posso olhar assim e falar, que pena. Amo o Chico, mas que pena, olha que lugar lindo, que energia boa, que fraternidade bonita, cada rosto mais lindo que tem aqui, cada energia boa de aprendizado, de afeto. Podia ficar triste? Não, eu tenho que entender que quem já está nos passa de solidariedade a sua experiência, o seu aprendizado. Então, o que eu faço? Cheguei tarde, mas eu cheguei, então eu vou aproveitar. Porque eu já entendi que aqueles que já estão são solidários. Então, Dona Neuza é solidária, Marlene é solidária, e por aí vai. Eu esqueci teu nome. O Henrique é solidário, que mexe no som, você aqui no celular, no vídeo, você que acompanha. São pessoas solidárias, então a gente aprende com essas pessoas. Isso é muito bonito da gente entender. Então, não importa quando a gente chega, aproveita o tempo que você tem. Né? E tem vontade, tem disposição, você vai aprender muito, porque tem gente que está há muito tempo ali, sabe muito mais que você, e você vai correr ali inspirado nisso e vai conseguir chegar, né? E aí,
na lição do capítulo 20 do Evangelho, ele vai dizer que o melhor dos trabalhos é a caridade. É a caridade a máxima, que ele fala, né, oportunidade desse trabalho. Então, o que é caridade? Né? É uma qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos, ajuda o donativo que se dá aos pobres, esmola. Claro que isso é do dicionário, né? Eu, professora, estou buscando lá o que é caridade na razão, no mundo concreto. Aí vem o bonitinho. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil. Benevolência. Então, quando a gente fala ter paciência lá com o outro, fazer caridade, e esse é o melhor dos trabalhos. A caridade é o melhor dos trabalhos. E aí o dicionário diz assim, o Evangelho diz assim, escuta, pois a voz de Deus, porque vos chama para cessar a abnegação. E o que é a abnegação? É o sacrifício em benefício do próximo ou em defesa de uma causa. Então, fazer caridade está ligado à abnegação, a esse esforço, ir além do seu limite. Então, gente, caridade é trabalhosa muitas vezes. Caridade é um esforço, porque se fosse fácil, já está na tua consciência, você nem, né? Mas com alegria, nem pensa. Dona Neuza vem aqui e nem pensa, ela vem com alegria. Ai, sexta-feira à noite, né? Podia estar lá no cineminha, comendo uma pipoca. Ela nem pensa, ela já está mais evoluída que a gente, né? Ela está aqui, diva, plena, né? E é isso, é a consciência. Então, para ela, a caridade não pesa. E se para a gente pesar, é aí que está o caminho que a gente mais tem que trabalhar. E aí eu vou dar uma parte boa. Eu gosto muito da palavra chamada fraternidade. Para mim, fraternidade é um passinho a mais da caridade. Fraternidade é aquela ideia de que eu dou para o outro, mas eu também ganho. Então, por exemplo, você podia pensar, ela está fazendo a caridade de vir fazer palestra aqui. Primeiro que não é palestra, né? Mas, enfim, não é caridade, é fraternidade, porque eu mais ganho do que dou. Eu posso ter certeza, quem está mais ganhando aqui sou eu nessa noite. Então, a fraternidade é um ganha-ganha, de igual para igual. Então, quando a gente faz caridade, gente, a gente está ganhando muito com isso, muito. Então, ao invés de a gente se pegar naquilo que é o amargo pesado, quando você fizer algo que é fraterno, que é caridoso, veja o que te vem de bom e se pega nisso. Ah, a pessoa reclamou, não importa. Eu tenho uma amiga lá no centro que ela tem uma mãe de 93, uma tia de 91, algo assim. E ela odeia fazer compra no supermercado. E aí ela faz a compra para as duas. E aí a mãe agradece, a tia só reclama, e aí ela esquece da lista, e tem que buscar as coisas de novo, e ela detesta ir ao mercado. E ela fala, meu maior ato de caridade é ir ao supermercado. Por quê? E ela faz, e aí a tia reclama, e ela fala, ai, tá tudo bem, eu fiz minha parte, ela vai embora feliz, porque assim, não me estressei, a vitória dela, não me estressei. Né? Então essas coisas bestas, mas ao mesmo tempo extremamente importantes para a nossa evolução, a nossa lapidação de evolução. Porque você pensa que a grande vitória no trabalho da última hora é aquilo que a gente faz de muito grandioso, ai, doei, sei lá o que, de tão grande. São os pequenos, é no dia a dia, de grão em grão que se faz a praia, gente. A areinha lá é um grãozinho por grãozinho. É isso que o povo lá de cima quer da gente, nessas pequenas coisas, né? E aí eu confesso a vocês, agora eu vou confessar. Eu, espírito rebelde, fui muito convidada e chamada para fazer as tais palestras por muitas vezes. E eu acho honestamente que eu não tenho nada de bom para dizer para ninguém. Estou sendo muito sincera na minha humildade. E aí, a espiritualidade me pediu por muitas pessoas, muitas vezes. O teu trabalho é falar. O teu trabalho é usar a palavra. Você tem que fazer isso. Então, eu estou ousadamente em um espaço diferente, porque esse é algo que eu tenho que fazer. Apesar de eu achar que não é importante. Apesar de eu achar, não é importante, pelo amor de Deus. Apesar de eu achar que não é importante, que eu não tenho valor suficiente perto de muitas pessoas que poderiam estar aqui no meu lugar. Apesar de eu achar que eu sei muito menos do que a Dona Neuza, por exemplo. Deixa a Dona Neuza falar a noite inteira, que é muito melhor do que eu. Mas eu tenho uma tarefa.
Então me cabe, e eu tenho que assumir essa responsabilidade, porque eu estou na última hora, gente. Porque eu entendi que eu preciso, porque isso faz bem para mim. E, gente, de verdade, quando você assim, tá bom, vai, então vamos fazer esse negócio. E que não é que fica gostoso mesmo, porque a gente aprende um monte, né? A gente se põe no sapatinho da humildade e fala, é isso que eu tenho para dar, eu estou fazendo o melhor de mim do que eu posso, e eu estou fazendo de coração, e eu saio daqui feliz, porque eu sei que podia ser muito melhor do que eu fiz, mas eu fiz de coração e eu estou cumprindo com a minha parte. Então não vai ser perfeito o que você for fazer, como não é perfeito o que eu faço. A gente não tem que ser perfeito, lembra? Tem que ser o melhor do que a gente pode, né? Então, aqui, o amar ao próximo, amar a si mesmo, né? Essa coisa dos desinteresses, da gente fazer desinteressadamente, tudo isso tem a ver com o trabalho, né? E aí, muitos, os chamados, poucos, os escolhidos, estou terminando, tá, gente? 2 minutinhos. A gente deve fazer o quê? Sem peso, com alegria, com vontade, com consciência. Então, hoje de manhã acordei pensando, né? Nossa, o que eu vou falar na palestra lá? Aí me veio, né? A bendita da ansiedade, né? Problema do tempo moderno, né? Veio, aí o Luciano me deu bom dia no WhatsApp, porque ele cuida da mãe dele acamada, né? Aí, bom dia, amor, tudo bem aí? Dormiu bem? Aí a gente foi, eu falei da palestra, aí ele falou assim para mim, faz algo que te dê alegria. E aí eu falei, aí eu lembrei, né, dessa passagem e falei, olha que incrível, né? Por isso que eu falo que os ouvidos são os meus, gente. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que fazer com alegria, né? A palestra podia ser um peso imenso no meu coração. Primeira vez que eu estou vindo falar num lugar diferente, não é? Quando você vai fazer algo diferente, desafiador, que é um emprego novo. Aí a gente fica na tensão. E a alegria? Ah, eu vou ter um filho, não sei cuidar do filho. E por aí vai tantas coisas da vida que a gente faz a primeira vez. Fazer com alegria, sem peso, sem culpa, né? Essa oportunidade que a vida nos dá do trabalho, fazer com alegria. Então, por exemplo, agora eu vou confessar outra coisa, eu detesto que você compre em supermercado também. Então, assim, por isso que eu gosto do exemplo do supermercado, coisa chata. Aí o que eu faço para ser melhor? Eu vou lá e faço questão de comprar coisinha que eu gosto muito de comer, que só eu sei que outra pessoa não compraria. E aí eu vou lá e compro. Né? Aí cheguei gostoso, eu comprei. Então aquele peso ressignificou. E essa é a graça da gente fazer o trabalho, né? Esse trabalho. Então, às vezes a pessoa está raivosa ali no final, você vai embora e dá risada, fala, ai que beleza, né? Não, aí volta para o exemplo do início. Nem me desequilibrei com o desequilíbrio do outro, né? Estou melhorando. Então essa é a graça da vida. Né? E aí quem eu adoro, né? Para mim a Bíblia de fato como ponto de inspiração, né? Do que eu gosto de seguir é a lição do homem de bem do Evangelho. Eu acho que assim, Jesus é maravilhoso, né? Para mim Jesus é o cara. Então assim, quando eu não sei o que fazer, eu falo que Jesus faria no meu lugar, meu Deus. Eu sei que eu não vou fazer igual a ele, não tem competência, não tem habilidade para isso, mas ele é um bom caminho, né? Um bom norte. Não somos Jesus, então o homem de bem é uma boa lição. Se não leu ainda, leia no Evangelho. É maravilhoso o homem de bem, porque ele dá umas dicas, assim, de uma maneira bonita, dessa forma simplista que eu disse aqui algumas coisas para vocês, tá? Então o que a gente precisa é ser corajoso. Então sejamos corajosos, porque não é fácil ser o trabalhador da última hora com a consciência do trabalho, com a vontade e com a disposição. Não é fácil perdoar, não é fácil seguir em frente, não é fácil não se desequilibrar, não é fácil trocar o guarda-roupa, não é fácil. Fazer mercado, né? Acordar às 5 da manhã, ir para academia, para quem não gosta, não é fácil. Mas a gente precisa ter coragem. Aí tem aquela frase linda, né? Que a vida quer da gente é coragem, é isso mesmo. E aí é tão gratificante quando a gente consegue, né? Superar, vencer, com alegria, com amor, e aí a gente põe a gratidão, que é uma energia potentíssima, né? É mais alta a frequência até que o amor. A gratidão é absurda na potência. Agradeça. Eu fiz 1 grão do que eu poderia fazer, mas eu fiz melhor do que eu fiz ontem. Então eu celebro essa conquista minúscula, mas gigante, dentro do que era a minha consciência. E aí a gente tem orgulho da gente. Vamos em frente com coragem, que a gente é capaz. Tem uma jornada longa ainda, não precisa ser correndo, mas precisa ser com vontade verdadeira do melhor que a gente pode. Então é isso, gente. Então vamos vencer o impossível,
a gente pode, e eu agradeço muito, muito, muito pela oportunidade de estar aqui, trabalhando as minhas tarefas de última hora, compartilhando com vocês, e eu espero de coração que a gente possa sair daqui um pouquinho mais inspirados para a gente lidar com o mundo lá fora, porque aqui dentro, né, é só bênção e gratidão. Muito obrigada pela casa, por mim. Viviane, nós é que agradecemos, viu? E olha, não sou nada disso que ela falou. A única coisa que eu sou é corajosa. A gente tem que ter muita coragem mesmo para enfrentar o dia a dia. Mas é só isso, o resto está tudo para acontecer ainda, viu? Viu como inspira? Tá vendo? Eu sempre falo para ela, ó, meu exemplo, hein? Desde que eu pisei aqui. Os erros são muitos, viu? E eu agradeço muito a sua bondade e tudo que você nos ensinou. Você é a professora, viu? Por isso que te deram essa missão. Obrigada. Tá bom? E volte sempre. Vou contar para todo mundo, viu? Ela disse que foi a primeira vez, a gente não sabia. Que você nunca tinha ido em outra casa. Mas foi maravilhoso. Então agora eu vou contar para todo mundo. Então, Deixa só pra gente. Não vai ter mais sossego, hein? Olha lá. Mas valeu a pena, a gente quer você de volta, né? E pense naquela outra parábola, né? Que fala: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Eu acho que é continuação dessa. Pensa nisso, tá bom? Tá bom. Uma sugestão. Obrigada. Agradecendo a todos e desejando uma boa noite e um feliz dia do amanhã para todos. Nós vamos agora para a parte dos passes. Muito obrigada, gente. Obrigada. Você desce